Fala turma, tudo bem com vocês? Sou Paulo Barreto e esse é um canal de apostas esportivas. Hoje estamos aqui para falar de um assunto bem importante, né, no crescimento da caminhada aí, na jornada de apostador esportivo de todos vocês. Especialização nas apostas esportivas. Vocês vão encontrar muito material por aí, né, tanto no YouTube, no Instagram, no Telegram, e toda a galera falando sobre isso, né, falando para você se especializar, para você ser o melhor em determinadas coisas dentro das apostas esportivas, e esse vai ser o caminho aí da lucratividade. Bom, eu concordo, né, mas concordo em partes sobre isso. Principalmente para quem está no início da jornada, né, quem está começando dentro das apostas esportivas. Eu não aconselho que logo de cara você já chegue tentando ser um especialista, né? Porque na realidade o que você vai fazer é isso, é tentar ser especialista, muitas vezes sem conhecimento suficiente para isso e sem a vivência, né, de fracassos anteriores para poder entender realmente, né, aonde você pode trilhar o caminho do sucesso. Conheço pouquíssimas pessoas que logo de cara, né, conseguiram se dar bem dentro do mercado das apostas esportivas. Isso é muito raro. Se você vai olhar, né, os relatos da maioria da galera, é quebração de banca, lutando para poder entender melhor como é que funciona o mercado, fazendo apostas que hoje jamais faria novamente. Então, esse é o caminho tortuoso aí de quem está começando, independentemente aí de ter conseguido chegar muito longe ou não tão longe assim dentro das apostas, e com você, com certeza, não vai ser diferente, beleza? Então, é isso. No início, né, qual é a minha dica? Não procure se especializar, faça exatamente o contrário disso. Experimente, né? Busque tentar entender e conhecer o máximo de coisas possíveis. Então, se você gosta de esportes como basquete, vôlei, tênis, futebol, cara, vai lá, abre a casa de aposta, olha quais são os mercados que estão sendo oferecidos ali, se arrisca um pouquinho no mercado, no sentido de testar aqueles mercados, né? O que você não pode fazer é se arriscar financeiramente, né? Por isso que aquele conselho para quem está começando é quanto menos, melhor. É o dinheiro que você está usando para aprender, é como se fosse um curso na prática ali, que você está fazendo para poder entender como é que funciona o mercado, tá bom? É um preço a se pagar. E quanto menor esse preço, né, financeiramente, melhor para você, porque isso aí não vai deixar suas finanças em desordem e trazer outros problemas para você, né? Você não quer que as apostas esportivas sejam um problema, né? Você quer que ela faça parte da solução, né? Principalmente para aqueles que querem trabalhar profissionalmente aqui dentro desse mercado. Então, o primeiro conselho é isso, não busque especialização logo de cara. Use esse início para você experimentar ali muitos mercados, muitos campeonatos, muitos esportes diferentes. Nem sempre o esporte que você mais gosta vai ser o seu mercado mais lucrativo, né? Logo em seguida, né, depois de um período de adaptação, de aclimatação, de entendimento, de saber ali o que é que funciona, o que é que não funciona, aí sim você vai partir para uma especialização. E o primeiro tipo de especialização que eu quero falar para vocês é esse, né? É de esporte. Existem vários esportes no mercado. Eu, por exemplo, sou um cara que sou fanático, simplesmente tarado por esportes. Então, eu gosto de basquete, eu gosto de vôlei, eu gosto de tênis, eu gosto de futebol americano, eu gosto de futebol, eu gosto de badminton, eu gosto, uma infinidade de coisas aí. Bom, não por gostar de todos, eu aposto em todos, né? Alguns dos esportes que eu gostava bastante, como por exemplo o basquete, né? Eu entendo bastante de basquete, apesar da altura ser bem pequena, já joguei basquete também nos tempos ali de ginásio, né? Ensino fundamental, ensino médio também. Enfim, gosto bastante de basquete. No entanto, não consegui trabalhar bem com o basquete, não consegui tirar a lucratividade ali nos mercados que eu testei, naquilo que eu tentei fazer. Então, foi um mercado que eu abandonei, foi um esporte que eu abandonei, né? Então, foquei ali no futebol, principalmente, e hoje ainda dou uma beliscadinha ali no futebol americano, tá bom? Tênis, outro esporte que eu amo de paixão, acompanho muitos bons outros tipsters aí em tênis, mas eu mesmo, para analisar o mercado, para fazer minhas apostas, para me profissionalizar nesse sentido, não consigo, porque só dar conta do futebol, né, já é muita coisa. Imagine você trabalhar com diversos esportes. Então, a especialização em um esporte, dois esportes, é o suficiente aí para que você possa entender melhor o mercado e conseguir, né, estar dentro desses padrões de especialização, porque quanto mais você entende, né, mais fácil você vai conseguir enxergar as oportunidades de valor, né? Então, é pré-requisito. Agora, só entender do esporte não é suficiente, né?
Então, você pode aí se especializar também em campeonatos, né? Campeonatos pode ser a sua especialização. Então, dentro do futebol, campeonato italiano, as ligas francesas, as ligas brasileiras, campeonatos estaduais, divisões de base, né? Campeonatos de seleção. Então, para cada campeonato, existem nuances diferentes, né? No basquete é a mesma coisa, você vai trabalhar com NBA, com os campeonatos da Europa, com campeonatos de seleção, os campeonatos no Brasil. Então, todos esses aí também têm diferenças entre si e não pense que é sempre a mesma coisa, né? Vou apostar aqui no Campeonato Brasileiro, então consigo também ser lucrativo no Campeonato Espanhol, também consigo ser lucrativo no Campeonato da Índia. Nem sempre isso acontece. Então, se especializar em alguns campeonatos também é um caminho aí para você conseguir enxergar melhor as oportunidades de valor, né? Então, se você tiver muitos campeonatos para cobrir, são muitos jogos, muitas equipes para você conhecer, né? Então, isso vai dificultar bastante o seu trabalho, consumir bastante do seu tempo. E o que você quer é o quê? Lucrar, né? Gastando pouco do seu tempo, né? Geralmente, quando você está começando nas apostas esportivas, ou até mesmo no meio, né, as apostas esportivas é um complemento de renda, né? Então, você não quer passar o dia todo preso às apostas esportivas. Então, você tem que procurar ali otimizar o seu tempo. E otimizar o seu tempo é ser especialista em determinadas coisas. Um tipo de especialização bem interessante é a especialização em equipes ou jogadores, né? Para esportes coletivos em equipes, né? Aprendi muito isso com os traders. Os traders gostam muito desse tipo de trabalho, né? Ao invés de se especializarem em campeonatos, eles escolhem alguns times ali que eles acompanham mais de perto e aí vão analisar o mercado, trabalhar ao vivo naqueles jogos, né, dessas equipes, independentemente de quem é que eles vão enfrentar. Então, quando ele vai analisar determinado jogo, o trabalho maior ali de pesquisa é mais em relação ao adversário daquele time, né? Então, por exemplo, vamos supor que você gosta muito aí da Atalanta, do Milan, do Arsenal, do Liverpool e do Tottenham. Então, você vai acompanhar os jogos dessas equipes aí durante a temporada, você vai se tornar, sim, um especialista sobre esses times, né? Você vai conhecer bastante dos jogadores, da tática desses times, da técnica, quais os efeitos uma substituição pode causar, o que é que esses times estão querendo exatamente naquela partida, e aí a sua leitura maior, a sua pesquisa maior vai ficar por conta só do adversário. Então, isso facilita bastante o seu trabalho. Quando eu comecei, né, com meus projetos públicos, né, trouxe o meu trabalho para o Telegram, eu comecei dessa forma, né, com especialização de times. Eu cobria as equipes cearenses, né, em todas as competições, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta. Então, se eles iam jogar a Série D, eu estava lá nos jogos deles na Série D, acompanhando ao vivo lá no canal, mandando bets pré-jogo, mandando informações. Se eles iam jogar um jogo da Libertadores, né, Fortaleza vai jogar agora, por exemplo, né, então eu ia lá, falava sobre esses times e tudo mais, então minha pesquisa ficava só mais aprofundada no time adversário que ia enfrentar o time cearense. Isso funcionou durante muito tempo para mim. É um dos projetos que eu quero voltar, principalmente aqui no Telegram. Aliás, no Telegram não, né? No YouTube, trazer para vocês aqui muita informação sobre as equipes cearenses durante a temporada. Estou esperando aí a temporada engrenar de vez, chegar no mata-mata da Copa do Nordeste, chegar Sul-Americana, né? O Ceará está dentro da Sul-Americana, Fortaleza está na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tem 3 times cearenses aí na Série C, então vou trazer um quadro aí sobre os times cearenses durante a temporada, mostrando esse tipo de especialização. E existe um último tipo de especialização, que é a especialização em mercado, né? Então, você não vai se preocupar muito qual é o jogo, quais são os times, quais é o campeonato, porque você se especializou no mercado. Exemplo, eu criei um método que eu utilizo lá no Telegram, que é o de escanteios ao vivo, né? Então, eu posso trabalhar ele no Campeonato Brasileiro, eu posso trabalhar ele no Campeonato Inglês, eu posso trabalhar ele em diversos jogos diferentes, porque, né, a especialização aí é no mercado. Então, preciso de uma conjuntura de coisas ali para acontecer, para poder fazer a entrada e, a partir daí, ser, né, lucrativo nesse mercado. Do Panther, meu amigo aqui, ó, de futebol e apostas, é um cara que gosta de trabalhar bastante o quê? O Over 1.0 ao vivo, né? Um método que ele criou em cima de um mercado. Então, em cima desse mercado, ele consegue trabalhar em várias ligas diferentes. Então, você tem esses tipos de especialização, né? Então, você se especializa em um esporte, aí dentro desse esporte você vai escolher o campeonato, ou equipes, ou mercados, né? Ou a junção de algumas delas, né? Você pode, por exemplo, escolher no Campeonato Brasileiro, trabalhar só
ou ambas as equipes marcam. Então, aí você já junta 2 tipos de especialização e seu filtro fica cada vez maior. Então, nas apostas esportivas, você não pode sair atirando para todo lado. Se tornar um especialista é muito importante, mas isso faz parte da jornada. Não entre já querendo ser um especialista, né? É igual quando você passa pelo ensino formal, né? Você faz o ensino fundamental, o ensino médio ali, onde você aprende sobre várias coisas. Depois você vai para a faculdade, onde você se especializa um pouco mais, e esse funil vai apertando quando você vai fazer mestrado, doutorado, e assim sucessivamente. Para estudar sobre apostas esportivas, né? Eu acredito que o caminho também deve ser esse. Entender muito bem como é que funciona o mercado, entender bastante do esporte que você quer trabalhar, e a partir daí você escolher se você vai ser especialista em campeonatos, se você vai ser especialista em determinados mercados, ou se você vai ser especialista de clubes, né? Acompanhar determinados clubes, ou determinadas equipes, ou determinados jogadores, por exemplo. O pessoal que trabalha no tênis faz muito isso, né? Escolhe ali uns 10, 15 jogadores e vão acompanhando esses jogadores aí durante toda a temporada, beleza? Então fica a dica, procura se especializar, procura mais conteúdo sobre isso. Se sobrou alguma dúvida, deixa nos comentários. Conto com o seu like, compartilha com os amigos e ajuda esse canal aqui a crescer para a gente estar sempre trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima.